Boa tarde e noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, que acredita em você. Estamos iniciando agora o nosso programa Antenas do Coração, que é sempre um momento de muita alegria, muito carinho, estar aqui com vocês na rádio que acredita na vida e convidar você também, onde quer que você se encontre agora, a sintonizar-se com as energias do amor, da paz, da luz, da fé, da esperança, do bom ânimo, e que estas forças possam lhe ajudar na transcendência, para que você consiga libertar-se de tudo aquilo que é nocivo e viver da maneira mais feliz, saudável e próspera. E pensando aí num tema, nós já estamos nos aproximando, não é mesmo, do final do ano, e é muito importante sabermos e reconhecermos que o mês de dezembro, além e acima das compras, dos presentes, nós temos a energia do Cristo mais próximo da Terra, a energia do Cristo pedindo transformação. E as luzes de Natal também são mais abundantes nesse mês, mas com elas as luzes do plano espiritual que se fazem presentes no lar, na vida de cada um dos filhos de Deus e que neste momento celebram o nascimento de Jesus Cristo. Então é importantíssimo, é fundamental nós revermos esta questão do Natal, entendendo-a que é, na verdade, o grande aniversário do Mestre Jesus Cristo. Porque muitas pessoas acabam fazendo deste mês um mês triste, um mês muito materialista, um mês triste pela perda de entes queridos, mas é fundamental que nós saibamos olhar com gratidão para este mês. O grande aniversariante não merece de nós essa energia de tristeza. E por mais que a saudade doa nos recônditos da alma, precisamos agradecer sim o tempo que esta pessoa esteve conosco e, naturalmente, onde ela estiver, ela quer que nós celebremos, ela quer que estejamos felizes e ela quer que também continuemos a vida, colocando vida na vida, porque muitas pessoas elas morrem também, seja com o marido, com o filho, com o pai, e quem nos ama quer que nós estejamos felizes. Então vamos dar este presente à vida e darmos esse presente a Jesus. E hoje eu quero conversar então sobre um tema que eu considero bastante importante, e esse tema é até uma homenagem a Haroldo Dutra Dias. Eu hoje aproveitei para ver um vídeo dele, o Conhece-te a Ti Mesmo, e aproveitei então para também abordar este tema, Conhece-te a Ti Mesmo, porque lá na Grécia, no oráculo de Delfos, esta é a mensagem: homem, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. E também nos alerta sobre a importância de sermos pessoas comedidas, a importância de nos conhecermos, de termos realmente olhos para enxergar tanto os defeitos quanto as qualidades, porque é só enxergando e tendo coragem de enxergar os defeitos ou os erros da nossa personalidade que nós verdadeiramente conseguimos aparar estas arestas de imperfeições e, de alguma maneira, lapidando estas arestas, nos tornarmos pessoas melhores. Mas aquela pessoa que não tem coragem de ver, de se enxergar, ela dificilmente consegue se transformar. E aí é muito mais fácil culpar o mundo, culpar as pessoas pelas suas inadequações, pela sua realidade, quando na verdade a mensagem, homem, conhece-te a ti mesmo, que é precursora do cura-te a ti mesmo, porque é somente tendo coragem de se enxergar e se ver que você consegue se curar e melhorar. E nada em excesso também nos traz a lembrança, a importância de darmos às coisas o devido valor e não pecar, nem pelo excesso, por exemplo, de trabalho, nem pelo excesso de preguiça. Então, no comedimento, na moderação, o homem se harmoniza e se equilibra. Dentro da nossa visão metafísica da saúde, dentro da nossa visão sobre o porquê das doenças, nós entendemos que é a mente que faz o corpo também. Mente sã, corpo são. E o professor Joaquim Murtinho, ele diz assim:
a saúde do corpo, ela é reflexo da harmonia espiritual. Então, se entendermos o que é harmonia espiritual, fazemos a seguinte pergunta: a nossa alma, para adquirir a harmonia, ela precisa estar em paz. Então, a minha pergunta é essa: nós estamos finalizando um ciclo de 2016. Será que a sua alma está em paz? O que é que faz com que você fique em paz? A mente aflita, ela vai despender raios energéticos desordenados, e esses raios energéticos desordenados, eles têm efeitos deploráveis na nossa saúde orgânica. Então, a pergunta também que eu faço a você: quais são as energias que fluem da sua mente para o seu corpo? Quais são as energias que estão aí nutrindo o seu cosmos mental e que está irradiando uma força destrutiva ou nutritiva para o seu corpo físico? Olha, todos os nossos sentimentos, todos os sentimentos que nos colocam em desarmonia, em desequilíbrio com o ambiente, geram emoções que vão também desorganizar as colônias celulares e também os tecidos sutis da alma. E que sentimentos são esses? Olha, o sentimento que mais tem atrapalhado o ser humano e desordenado essa arquitetura da alma e também a arquitetura biofísica são as nossas inadequações, são as nossas inaceitações. Então, nós sabemos que o estar num estado de inadequação, sabe aquele estado onde você se sente um peixe fora d'água? Sabe aquele estado onde você não quer ou não entende por que você está nessa família, nesse lar, por que seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe? Muitas pessoas, elas não se sentem à vontade com a família que elas nasceram, elas não se sentem à vontade com o seu ambiente de trabalho, elas se sentem como aquele cachorro que cai do caminhão e que fica olhando para os lados e se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Então, essa inadaptação, essa inaceitação, normalmente gera um inconformismo. O inconformismo nós podemos também chamar de contrariedade. E essa contrariedade, esse inconformismo, gera sentimentos ocultos que afetam a regeneração do corpo físico. Então, emoções desordenadas interferem no processo orgânico. E todo sentimento de revolta, de inadequação, de inaceitação, gera uma atitude e um sentimento de exigência. Você já viu, Tomás, aquelas pessoas extremamente exigentes, que nada tá bom, que tudo que o outro faz, olha, por mais que faça não tá bom, ela sempre critica, ele não agradece, ele é assim. Pessoas que exigem muito dos outros estão normalmente nesse sentimento de inadequação, de inaceitação. É como aquele filho que está sempre reclamando do pai. E o Haroldo Dutra Dias, de uma forma muito bela, ele diz que nenhum filho, olha, presta atenção no que nós vamos falar para você, nenhum filho tem autoridade de cobrar nada dos pais. Os pais, se eles não forem bons, eles têm que prestar contas a Deus. Os pais, pelo simples fato de darem a vida a seus filhos, eles têm que ser respeitados e amados, e os filhos, eles não podem ficar magoados com os pais, porque isso impede as leis da prosperidade e também o adoecimento. Ninguém que tem raiva, que tem mágoa dos pais, consegue ser feliz. Então, você pode não gostar do que eu estou falando, mas não somente eu falo isso, né? Muitos escritores, muitos autores, muitos espiritualistas comprovam isso. Então, há uma força poderosa que dirige a nossa vida. Essa é a força divina. E todo sentimento de ingratidão faz com que as pessoas exijam muito dos outros e até pouco de si mesmos, porque elas ficam com o olhar grudado em transformar e não aceitar o outro, mas ela pouco se corrige.
E isso acaba afetando todos os relacionamentos. Ela se torna uma pessoa agressiva, que está sempre se envolvendo em questões agressivas. Então, tá para estourar uma bomba, estoura do lado dela, porque ela é uma pessoa agressiva naturalmente. Tá para ter uma briga, ela acaba atraindo isso. Por quê? Porque quando o coração ele vibra gratidão, ele vibra aceitação do outro como ele pode ser. É claro que se ele deixa a desejar, ele está sendo o que ele pode ser. Então, essa gratidão, ela gera resignação. E dentro de uma resignação, de uma aceitação boa, brota no coração dessas pessoas, além de mais ectoplasma, que gera um campo magnético mais agradável, brota uma luz invisível. A luz da paciência, do amor e da bondade. E paciência, amor e bondade são energias altamente contagiantes. E são energias que alteram muito o corpo físico. Agora, nós sabemos que alergias, muitas doenças, mas hoje nós vamos falar da alergia, rinite, bronquite, sinusite, estão muito relacionadas com a inadaptação do espírito ao ambiente em que ele vive. Então, normalmente acontece naquelas crianças, por exemplo, que não estão conseguindo entender ou aceitar o relacionamento dos pais, não conseguem se adaptar à casa, à cidade, até ao país onde mora. E o retorno desta inadaptação normalmente são os processos alérgicos, né? A alergia, ela é uma irritabilidade, é um movimento contrário à adaptação ao meio e ao ambiente. Eu falo com muito carinho, porque quem é que nunca teve ou não vai ter, né, uma rinite, uma bronquite ou até qualquer problema, qualquer it na vida, não é mesmo? Ninguém pode atirar a pedra, mas quando isso acontece, precisamos entender por que dessa contrariedade. O que é que está pegando, digamos assim? E Haroldo Dutra Dias, ele é muito feliz quando ele diz que Jesus, na sua passagem na Terra, ele vê aquele cego e pergunta ao cego: o que queres que eu faça? Imagine você sendo cego, encontrando-se com Jesus e Jesus ainda perguntando: o que queres que eu faça? Por que o mestre pergunta? Não pareceria óbvio que ele queria enxergar? Jesus pergunta primeiramente para aquele homem ter humildade de reconhecer que ele não via, e ele diz: que eu veja. Segundo lugar, ele pergunta porque quando nós solicitamos algo, nós verdadeiramente estamos prontos para receber aquele algo. Agora, quando a gente recebe a coisa assim, sem pedir ou de mão beijada, normalmente a grande maioria das pessoas não valoriza. Quando é aquela velha frase, né? Quando a esmola é farta, o santo desconfia. É verdade, quando uma pessoa recebe um bem ou algo importante, mas que não é fruto do seu esforço, da sua renúncia, da sua conquista, ela não dá valor. Dali a pouco ela perde, dali a pouco ela já vendeu. Então, Jesus queria que o homem valorizasse o ato de enxergar e tivesse humildade de perguntar. E também porque muitas pessoas aqui na Terra não se enxergam, né? Sabe aquela fala, olha, a pessoa não se vê, não se enxerga? E é verdade. Muitas pessoas estão querendo mudar o mundo, mas não estão se vendo, se enxergando. E quem não se enxerga, dificilmente também enxerga a realidade à sua volta. E existem muitos cegos, e o pior, querendo guiar cegos. Então, temos que ter a humildade de ter olhos de ver. E o olho de ver significa o conhece-te a ti mesmo. O ter coragem para, no momento de introspecção, perceber que você não é santo, não. Que você é ser humano, erra, está errando e que de repente pode errar menos. Mas para errar menos, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Não é o pai, não é a mãe, não é o sobrinho ou o vizinho que está atrapalhando a sua vida. De repente, a diferença ela está em você se posicionar de uma outra forma. Então, precisamos entender que a mente enfermiça, uma mente que está vibrando aí, essa inaceitação, inadequação ou a crítica, ela acaba atraindo sintonias enfermiças.
né? Que, por exemplo, uma pessoa que gosta de falar mal da vida alheia, ela vai sempre encontrar pessoas ou atrair que também tenham o mesmo comportamento. E quando não, atrai também formas, pensamento, energias e também presenças espirituais ligadas a isso. Já uma pessoa que gosta de trabalhar, de estudar, que é correto nos seus compromissos, né, até dentro de uma lei de sintonia, atrai presenças mais nobres, mais elevadas, que têm ideais que estão além do seu próprio eu. Então, quando as nossas companhias espirituais são boas, nós normalmente não atraímos determinadas enfermidades. Mas quando você deixa cair muito o seu padrão vibratório, quando você que realmente começa a ficar dentro de uma retroalimentação de energias ou de pensamentos negativos, as depressões, a síndrome do pânico, que também pode vir de uma sobrecarga espiritual, porque talvez existam pessoas que estão contra você ou que querem aquilo que é seu, isso pode muitas vezes desencadear. Então, esses processos estão muito ligados à mente e também a uma sobrecarga de energias negativas em volta, em torno das pessoas. É muito importante, então, revermos esta nossa aceitação. Aceitar não significa concordar. É claro que vão ter pessoas indigestas ou que se comportam dessa ou daquela maneira, no lar, na família, no trabalho, enfim, na vida afetiva, mas você querer mudar a si mesmo, querer lapidar você e aceitando, compreendendo, tendo um nível de entendimento espiritual do porquê a pessoa é assim, você vai fazer toda a diferença. Agora, normalmente nos estados de contrariedade, nada de bom surge. E aí, ficamos muitas vezes refém de medicamentos. E claro, medicamentos são ótimos, né? É claro que Deus inspira a medicina da terra a criar antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, então são maravilhosos, precisam existir e melhoram a qualidade de vida de quem quer que seja, é inegável. Mas precisamos hoje, e hoje é o momento de nós entendermos as causas dessas doenças e como é que está a nossa forma de interpretar, de entender o outro, as coisas, a vida. Nós sabemos que quanto mais uma pessoa tem um desvio de comportamento, mais dispendiosa é a força de recuperação. Então, precisamos entender que não vale a pena nos desviarmos tanto assim do Evangelho de Jesus, porque se existe uma regra de conduta, se existe um medicamento salvador, é a prática na vida cotidiana do Evangelho de Jesus. Ah, Márcia, mas é impossível, né? É claro que podemos estar a quilômetros de distância, anos-luz de distância do Cristo, mas se estivermos na senda de almejarmos uma melhora, uma reforma íntima, uma vida mais saudável, precisamos trilhar este caminho. E quando olhamos o Evangelho de Jesus com carinho, quando passamos a entender aqueles ensinamentos maravilhosos, riquíssimos que ele nos ofertou, começamos a perceber que toda imprevidência, seja na alimentação, seja no desgaste das forças físicas, e pode ser um excesso de trabalho ou falta de trabalho, toda imprevidência nas bebidas, nas drogas, a falta do sono reparador, todos os excessos vão nos trazer uma desarmonia, uma desordem e consequências para a nossa vida. Já a situação do tudo na medida, do comedimento, da busca do equilíbrio, da moderação, vai nos tornar indivíduos mais saudáveis em todos os aspectos: físico, mental, emocional, energético, espiritual, financeiro, profissional. Então, toda vez que a alma se desvia do caminho do meio e vai para os excessos, a doença ela surge como um contrapeso para ela avaliar esse caminho que ela está fazendo e voltar, né, para o natural, o normal, para o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, como diz esse professor maravilhoso, citado pelo Haroldo Dutra Dias, professor Joaquim Murtinho, ele diz assim: o Evangelho é a universidade do sentimento.
quando ele penetra no coração do homem, faz com que o homem simplesmente se ajoelhe e agradeça com profundidade esse importante recurso. Então, hoje a minha pergunta para você é a seguinte: o que você quer que Jesus Cristo faça por você? Será que você agora vai ter coragem de se ver como você realmente é? Será que você vai ter coragem de perceber estes pontos fracos? Também temos pontos fortes, é claro, mas é percebendo os pontos fracos que você vai ter condição também de lapidar, burilar e se tornar um indivíduo melhor. Então, são muito poucos os cegos que querem enxergar nos dias atuais. Você acredita nisso? É verdade, tem muita gente que não tem noção de si mesmo, mas também não quer enxergar. E quando alguém vai mostrar, um terapeuta, uma religião, ela se incomoda, a pessoa se incomoda, e aí ela quer se afastar, e aí todo mundo está errado. Então, não tem problema a gente não ser perfeito, eu também não sou, estou cheia de imperfeições, mas nós precisamos enxergar a nós mesmos com humildade. E é enxergando a si mesmos com humildade que a gente tem condições de enxergar o papel de cada pessoa na nossa vida, mesmo daquelas pessoas que nós não estamos gostando tanto assim. Ela tem uma finalidade aí para estar do teu lado. Talvez é ela que tenha que te mostrar que você é mimado, que você não pode ter tudo que você quer, que você não é o dono da razão. Mas quando você tira também essa pessoa da frente, quem é que vai te corrigir? Às vezes vem um problema mais sério para te corrigir. Então, quando olhamos a vida com essa aceitação e compreensão, tudo muda e muda para melhor. O Evangelho de Jesus faz com que você enxergue a si mesmo e enxergue o melhor da vida. Tanto que ele nos orientou, eu adoro falar sobre isso num determinado momento da sua caminhada aqui na Terra, a olhar os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então precisamos, para esse ano que se inicia aí, estamos finalizando 2016, pensando já em 2017, termos fé e confiança que Jesus não vai deixar faltar nada, mas você precisa ter olhos de ver, coragem de ter fé e acreditar que a providência divina vai trazer aquilo que você precisa, não aquilo que você muitas vezes ambiciona. Como eu tenho falado, Deus não atende às nossas ambições, Ele atende às nossas necessidades. Por isso que está na Bíblia, qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dá uma serpente? Então, muitas vezes, nós estamos aqui na terra pedindo serpente. A serpente do prazer, a serpente de coisas que podem nos levar a corrupções. E o pai, ele não quer uma serpente para nós. Então, ele vai somente dar o pão que nós precisamos e bendito seja esse pão. Quem ama, enxerga, no mínimo 1000 anos adiante. Quem ama é capaz de ver o que é melhor para o outro e buscar este melhor, mesmo que esse melhor não seja exatamente o que o outro quer. Então, é por isso que nós devemos dar graças a Deus. E eu quero deixar aqui o telefone, então, a Clínica Bem-Estar e Sorriso, onde eu, Márcia Schwindt, estarei até o final do mês dentro da terapia com homeopatia, florais, dando um desconto incrível para você que é ouvinte da Rádio Mundial, ter acesso a medicamentos que vão libertar você de mágoas, de ressentimentos, para que você comece um 2016 maravilhoso. Então, comigo também, eu sou ortodontista, os aparelhos estéticos Clear Aligner, que fazem toda a diferença. Então, às vezes, em apenas um mês, você conserta toda uma arcada de uma forma muito mais fácil, simples e higiênica. E comigo, vários profissionais, vários psicólogos, acupuntura também, yoga. Vale a pena você conhecer e ligar para lá na segunda-feira, no telefone 2676-2078. 2676-2078. Faça parte do projeto Liberta a Mágoa e você também vai perceber os incríveis resultados na sua vida. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a direção da Rádio Mundial, esta oportunidade, desejando a todos, fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus.